Olá, boa tarde. Mais uma live da pós-graduação em Química pela comemoração dos 20 anos da nossa pós-graduação. E hoje nós temos como convidada a Silvia, uma ex-aluna. Boa tarde, Flávia. Aguardando a Silvia chegar, as outras pessoas. As lives que estão acontecendo são divididas, né? Elas acontecem aqui no Instagram da pós-graduação e acontecem lá no Divulga Química, cada uma de acordo com o seu assunto, né? De acordo com o público. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Maribel. Aguardando a Silvia chegar. Obrigada, Renato. Enquanto a Silvia não chega, eu vou explicando, né? A live vai rolar um bate-papo com a Silvia. Ela vai comentar como é que foi a trajetória dela da pós-graduação. Inclusive, enquanto ela não chega, eu vou mostrando para vocês. Ela mandou umas fotos e pediu que eu apresentasse essas fotos antes. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que ela enviou, olha só. Ela enviou aqui para vocês verem, né, um pouquinho do trabalho dela. Ela colocou o Boa tarde, Maribel. Ela mostra, né, ela atualmente é a professora doutora Silvia Helena. Ela está na Universidade Federal do Alagoas, no campus de Arapiraca. Então ela mandou aqui algumas fotos, ela vai contar um pouco pra gente dessa trajetória depois que ela chegou lá no campus de Arapiraca. Mas antes, né, de falar do campus, ela vai mostrar pra gente aqui a trajetória dela desde o início da UFJF, né, com vários colegas, quando ela começou a graduação. Ela vai contar a história, né, do doutorado e a ida dela para a França, depois para Fiocruz. Então ela vai apresentar uma porção de coisas pra gente, é uma história bem legal que ela tem para contar. E para encerrar, boa tarde, Celi, boa tarde, Dora. A Silvia está chegando. E aí depois ela vai mostrar, né, nós temos vários colegas que também iniciaram suas carreiras acadêmicas na UFJF, né, junto com a Silvia, alguns na iniciação científica, alguns no mestrado, e que tiveram sua trajetória tal como ela e hoje também são professores em outras instituições. Então, que os nossos alunos se inspirem, né? O mercado tá aí, nós temos uma excelente pós-graduação e vocês vão ver isso na história da Silvia hoje. Então, vamos convidá-la, ela já chegou. Deixa eu chamar a Silvia aqui. Silvia, agora fica à vontade para você entrar. Estamos te aguardando. E aí, boa tarde, Silvia. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos que estão nos escutando, né, nos assistindo. Isso Quero aí. dar minhas boas-vindas. Certo, aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Um prazer ter você aqui com a gente, né, nas nossas lives em comemoração aos 20 anos da pós-graduação da UFJF. Você foi, né, estava junto, uma das pioneiras lá, junto com a gente. Sim. Então, passo a palavra, já apresentei um pouquinho das fotos que você tinha me enviado e fica à vontade para você se apresentar, né, formalmente, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Tá certo, tá certo. Eu fiquei muito feliz com o convite do professor Renato, né, com o seu também. Você sabe que é sempre um prazer para mim estar conversando com vocês, estar em contato com o UFJ. Para mim é a minha casa, né? Foi de onde eu vim, onde eu fiz toda a minha formação. E acho que é bacana, né, esse momento que a pós-graduação está passando. 20 anos, né, não são 20 dias, né, e os alunos precisam entender que lá atrás, né, os pioneiros, né, caminharam
para poder a gente chegar hoje nessa nota 5, que eu parabenizo o corpo docente, e tantos projetos eu tive, né, o cuidado de olhar os últimos trabalhos de defesa, vi que tem vários colegas que eram, como você falou, meus colegas de laboratório e hoje são professores orientadores do programa, então é um orgulho muito grande para mim fazer parte dessa casa, muito grande mesmo. É, eu compartilho da sua opinião também, sou filha da casa e também fico muito feliz de poder, né, estar presente e ver realmente todo esse crescimento, que eu acho que você tem uma história maravilhosa hoje para contar para a gente da sua trajetória, né? Iniciação científica, desde a Uhum. graduação até um doutorado, eu acho que vai ser muito legal da gente escutar. E aí eu queria que você, para começar, se a gente começasse mesmo do começo, o seu início na UFJF, né, mesmo antes da pós-graduação, na sua entrada, na sua chegada, como é que foi? Bom, para aqueles que não me conhecem, e eu acho que tem alguns alunos que estão aqui no nosso chat assistindo, eu sou de Muriaé, que é uma cidade menor, né, aí da zona da Mata Mineira, né, então para mim a opção de fazer a pós-graduação, né, ao contrário de outros estados, Minas Gerais tem muitas universidades, então os alunos tem uma certa vantagem que, se quiserem, podem tentar ingressar em qualquer uma dessas universidades. Né, eu fiz a minha opção de escolher a UFJF para fazer a minha formação no nível de graduação. Né, então, eu sou de Muriaé, fui para Juiz de Fora e comecei, né, os meus estudos iniciais aí na graduação, no bacharelado na UFJF. Né? Aí em 2004 eu concluí o curso, o bacharelado, em 2005 eu concluí a licenciatura, e nesse meio tempo aí foi quando surgiu o programa de pós-graduação da UFJF, né? Para nós estávamos naquela época na graduação, para nós era muito importante, muito interessante pensar, que legal, a gente está finalizando a graduação e agora a UFJF tem um programa de pós-graduação e a gente pode continuar aqui trabalhando no NUPEC, a gente pode continuar fazendo as nossas pesquisas, então para nós foi de fato muito interessante, né? Quando a gente viu, por exemplo, você, a Mara, a Joana, entrando no programa no mestrado, tenho certeza que todo mundo da minha turma pensou, que legal, agora a gente também vai ter oportunidade de ir para pós-graduação, foi muito bacana. Eu lembro, na época do mestrado, você, Giovanni, era uma iniciação científica, Eveline, né? A Exatamente. gente teve tempos em conjunto aí. E aí, na sua época de iniciação científica, você chegou a fazer iniciação científica em que área? Você seguiu Eu depois fiz do área, mestrado? eu fiz iniciação científica na área de química orgânica. Eu comecei logo que eu ingressei na graduação, no segundo para o terceiro período eu entrei para a iniciação científica. Ainda bem verdinha ainda, eu não tinha feito muitas matérias experimentais, mas eu sempre gostei muito do laboratório, eu sempre gostei do ambiente do laboratório, de estar fazendo os experimentos, né? Como acontece até hoje. Eu ainda vou para o laboratório até hoje, quando é possível, eu ainda estou lá fazendo meus experimentos. Eu gosto bastante. E aí continuei, né? Fui pela iniciação científica, o professor Mauro me acolheu no laboratório dele, e daí, né? Eu digo que o Mauro foi, falei isso na minha tese e estou repetindo aqui, o Mauro foi muito mais que um orientador para mim, ele foi, né, um tutor, um condutor, né? Não vou dizer que ele foi o pai, porque eu já estou muito velha para isso, mas ele foi um excelente tutor de muitas conversas, de me orientar na hora que eu tinha dúvida, de fazer as minhas escolhas aí para a condução da minha carreira. Então foi uma pessoa muito importante, é uma pessoa muito importante na minha formação acadêmica. Entendi. E aí, dentro, né, dessa linha que você começou a iniciação científica em orgânica, a pós-graduação deu início ao programa e isso definiu que você ficasse em Juiz de Fora e fizesse o mestrado na própria UFJF. Não teve dúvida assim, acho que vou tentar outra instituição, esse tipo de coisa. Como é que foi a sua decisão de permanecer na UFJF? Logo que concluí a graduação, eu tive uma dúvida, que na verdade eu queria ir para o Rio.
fazer na UFRJ. No entanto, é aquela questão mesmo de orientação, de conversa com as pessoas que são mais experientes, né? E as questões que todos nós passamos, né? Não sou eu, não fui eu, não foi você, os estudantes talvez passem os mesmos problemas, e eram as questões financeiras. Né, para nós, a gente já tinha uma residência fixada em Juiz de Fora, e a vida no Rio de Janeiro me pareceu muito cara naquela época para viver com bolsa, né? Então, quando o programa foi criado, para mim, abriu-se uma perspectiva de continuar na casa fazendo o ingresso na pós-graduação. Porque, assim, eu preciso explicar, as pessoas acham que eu fiz o mestrado e concluí o mestrado. Eu não concluí o mestrado, eu fiz um upgrade direto para o doutorado, quando abriu o doutorado. Então, eu ingressei na pós-graduação numa perspectiva de defender o mestrado. No entanto, quando em 2006 o doutorado foi criado, né, numa conversa com os orientadores, nós fizemos o upgrade para o doutorado. Então, não cheguei a defender, então não sou mestre, como você que é mestre e é doutora, eu sou apenas doutora, não sou mestre. Entendi. Então, você aproveitou o seu trabalho de mestrado e Uhum. já foi direto para o doutorado, então. Exatamente, E aí, como é que exatamente. foi o doutorado? Como agora conta pra gente, né? Você faz esse É. upgrade, como é que a coisa acontece? Esse upgrade que não foi nada muito fácil, né? Primeiro porque, como a gente faz parte das primeiras turmas, então nossa trajetória, né, com certeza em relação à formação, a disponibilidade dos créditos para fazer, né, não era muito simples e foi um dos desafios que a gente teve, nós três, na verdade, né, para as pessoas que não conhecem a nossa trajetória, os três estudantes, quando se criou o programa de doutorado da UFJF, os três estudantes que tinham perspectiva de passar direto para o doutorado, fui eu, né, a professora Eveline, da UFMG, e o Carlos Eduardo, que era aluno do Luiz Fernando Capa, né, e nós três fizemos um exame de qualificação, né, com banca, né, toda essa movimentação como se fosse uma defesa, e passamos e migramos, né, para o doutorado. E aí, como eu falei, né, não se tinha todos os créditos que eu imagino que o programa tem hoje, essa disponibilidade de crédito, de oferta de disciplina por área, né? Então a gente precisava meio que ir buscar onde fazer a complementação de formação para cumprir os créditos necessários como requisitos para o doutorado. Isso não foi muito fácil, não. Cada um tentou buscar, alguns estudantes, por exemplo, que buscaram na UFMG, outros tentaram, né, em São Paulo, né, e aí a gente fez algumas formações fora, um pouquinho fora da nossa área específica, porque a gente chegou a fazer disciplina na biologia, na bioquímica, né, então não era muito aquela coisa da química, da síntese, da espectroscopia, mas nos deu também uma perspectiva diferente, nos deu uma perspectiva de estudar coisas que no futuro, por exemplo, poderiam ser sujeitos de pesquisa para nós, né, uma vez que a gente tinha feito essa formação. Para mim foi interessante. Entendi. Então tem aquela luta, né? O Renato até falou aqui, ó, que luta. A gente, para quem começou, né, pensando em como está hoje, uma pós-graduação com uma infraestrutura muito grande, um número de professores bem maior do que na época, né? A gente vê a diferença de quem vivenciou lá no início e quem está aqui hoje na universidade cursando, né? A diferença é muito grande. E a As gente funções. tinha E a gente tinha uma questão, inclusive, eu acho que era nossa, como estudante, mas tinha uma questão dos orientadores também, era a criação de um doutorado. Os doutores que se propuseram a nos orientar e os outros todos que foram se credenciando eram novatos também na arte de orientar doutorado, né? Um trabalho em um outro nível. Alguns tinham experiência, com certeza, porque já eram professores há muito mais tempo,
Mas, né, eu me lembro bem, né, hoje eu vejo Marconi com uma barba branca aí no Instagram, mas o professor Marconi não tinha aquela barba branca quando iniciou no programa de pós-graduação. Então, assim, foi um aprendizado nosso como estudante, né, mas dos orientadores também, para ir buscar com a gente esses créditos, tentar, né, conversar com a gente para direcionar a melhor formação que era possível. E aí você seguiu, acabou, fez o doutorado nos 4 anos, contou do mestrado, foi na UFJF, e aí como é que foi essa trajetória já do Então, doutorado até a defesa? Então, o que aconteceu é que, né, o meu combinado, digo que o meu combinado com o Mauro, minha conversa com ele era que se eu, de fato, passasse para o doutorado, eu, pessoalmente, para mim, achava importante ter uma formação fora de Juiz de Fora, uma vez que toda a minha formação tinha sido construída aí. Então, pessoalmente, eu me coloquei numa posição de, olha, eu quero que a gente tente uma bolsa fora do país. E aí, nessa perspectiva de tentar uma bolsa fora do país, né, por afinidade mesmo, e por contato, o Mauro me propôs fazer o doutorado sanduíche na França, né, e em 2007, em final de 2007, final de 2006 para 2007, eu fui para a França fazer o meu doutorado sanduíche lá no laboratório do professor Robert Dodge, lá no Instituto de Substâncias Naturais, né, em Gif-sur-Yvette. E assim, eu digo que foi uma experiência muito dura, eu vou dizer que não foi fácil, dura porque eu digo que essa trajetória, essa maturidade que talvez, e eu digo que com os alunos aqui que a gente, para trabalhar na química, para trabalhar na síntese, muitas vezes a gente precisa criar uma casquinha para não sofrer tanto, né? E eu cheguei num laboratório, saí de um laboratório que era modesto, pelas condições que a gente tinha na época, um laboratório muito competente, obviamente, mas muito modesto em infraestrutura, para um laboratório de ponta, onde eu tinha tudo para trabalhar. Se eu quisesse pegar o reagente, eu descia no subsolo do instituto e pegava o reagente. Muito diferente da nossa realidade, que era encomendar um reagente para chegar muitas vezes meses depois, um espectro para chegar meses depois. Você sabe muito bem como era no início os espectros, as análises. Então, assim, para mim foi um choque de realidade da velocidade com que eu podia ou que os meus colegas faziam química, né? Então, isso para mim foi duro, porque eles tinham uma velocidade de trabalho que era muito diferente da velocidade que eu sabia trabalhar. No entanto, eu fui me adaptando, né? Imprimi o meu ritmo, e eu acho importante dizer isso para o estudante que está na pós-graduação hoje, que o seu ritmo é o seu ritmo. Não adianta você ficar se comparando com os outros, se o seu projeto anda mais rápido, se o seu projeto anda mais devagar, né? A sua formação e a responsabilidade por ela é sua. E a sua trajetória, quem constrói é você, né? Você precisa se esforçar para aprender o suficiente, né? E não perder tempo no seu processo de formação. Mas ficar se comparando com os outros, muitas vezes, só te faz sofrer, no final das contas. Né? O importante é, você tem os seus resultados. E com certeza, você é merecedor dos resultados que tem. Então, fique pensando no seu projeto, como você pode fazer para fazer com que ele ande mais rápido ou que você tenha resultados melhores, mas baseado nos seus referenciais e não na comparação que você faz com os outros, porque isso, né, não te traz muita informação. Né? E eu descobri esse caminho, né, sofrendo muitas vezes por me comparar com os meus colegas, de pensar, olha, o trabalho de todo mundo funciona e o meu não funciona. Mas ele funcionou sim, eu cheguei com bons resultados no final, né, e resultados suficientes, com certeza, para eu defender o meu trabalho em 2008. Né? E assim, isso é importante, isso me deu uma maturidade acadêmica, uma maturidade científica para aprender a trabalhar nas duas realidades, na que tem tudo e na que tem menos.
né? E isso eu acho importante dizer para o pessoal que cada um faz a sua trajetória. Era a minha pergunta, né? Se toda a dificuldade de estar numa pós-graduação, iniciando o doutorado, né? O mestrado já tinha algumas defesas, mas o doutorado estava no início e você, como uma das alunas iniciantes ali, né? Desbravando o programa, como que isso contribui para a sua formação, para a Silvia pesquisadora hoje, ter passado por toda essa dificuldade, era o que eu ia, né? Você acabou comentando, era o que eu ia te perguntar. E você tem mais alguma coisa a colocar toda essa dificuldade, que mais que você acha que contribuiu para você chegar a ser essa pessoa que você é hoje, né, Ah, academicamente? eu aprendi muito, eu digo que eu aprendi muito a pensar quimicamente, eu digo, quando eu estava no programa, né? Eu penso que muitas vezes a escassez de recurso te, te dá te faz uma necessidade, que é ir buscar as coisas de maneira mais simples, né? Então, se eu não tenho aquele reagente top para trabalhar, eu preciso encontrar uma metodologia dentro do conjunto de reagentes que eu tenho disponível para mim, né? Isso, a mesma coisa em relação às análises, né? Então, esse trabalhar dentro dessas condições limitadas me abriu uma perspectiva de buscar essas informações aí nas bases de dados, ao mesmo tempo que, né, a França me deu outra perspectiva de ter todo o material, né, e acesso a essa informação e ter a oportunidade de botar isso em prática. Né, isso foi fundamental. Hoje eu trabalho em condições que eu vou dizer que talvez sejam semelhantes ou talvez piores muitas vezes do que aquelas que a gente tinha na época que eu comecei a me formar, né? Porque todo de reagentes que a gente tem aqui é fruto de, vamos dizer assim, muita captação de recurso, pequenos projetos que a gente consegue aprovar para comprar meia dúzia de reagente, né? Então a gente tem que aprender a selecionar quais são os melhores materiais para trabalhar para não gastar o recurso com um reagente só. Né? Então, isso eu penso que foi importante para mim. Né? O meu trabalho nas duas realidades me permitiu ter maturidade hoje para ter um pequeno grupo aqui no interior de Alagoas, né? E fazer a minha parte, né? Que eu penso que uma das coisas mais importantes que um programa de pós-graduação faz é a formação de recurso humano, né? Para além de publicação de artigo, eu acho que isso é fundamental, é o que mantém o programa, é o que dá destaque à universidade e aos pesquisadores individualmente, mas eu penso que a casa, o que ela tem de melhor a oferecer é a formação daqueles que passam por ela. Né? E nesse sentido, eu penso que a UFJF é uma universidade muito vitoriosa, porque nós temos muitos alunos e ex-alunos que conseguiram se colocar no mercado, né? Trouxe isso nas minhas, que eu fico muito orgulhosa das minhas fotos, né? Incluo você nelas, né? Você sabe disso, que eu acho que o potencial do programa é conseguir formar os estudantes e boa parte deles regressar para casa, né? E eu penso que a UFJF, né, tá de parabéns, porque você, Charlane, Giovanni, Mara e tantos outros que já regressaram para casa, né, são de fato, né, prova de que o programa está funcionando e está crescendo cada vez mais. E eu fico muito orgulhosa de vocês. Eu fico feliz e a gente também fica orgulhoso de poder saber que vários colegas estão espalhados pelo Brasil, né? A gente não só retorna para casa, mas a gente tem Exato. colegas na UFMG, tem você na UFAL, tem em São João del Rei, tem o Clébio, tem a Fernanda lá na UFABC, não sei se você lembra da Uhum. Fernanda, tem gente no Rio, tem gente espalhada no Brasil inteiro. Então, a gente vê que o programa forma uma mão de obra qualificada, né? As pessoas se colocam no mercado. Então, isso Exatamente. realmente dá um orgulho danado, vamos ser mineiras, né? Dá um orgulho Sim, sim. danado. E aí, Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Até
fiz um levantamento aqui, a partir das fotos que eu recebi dos meus colegas, eu fiz um levantamento aqui, eu percebi que a gente tem, né, na verdade, muitos colegas nas universidades, colegas que hoje são bolsistas de produtividade do CNPq, então, assim, isso é de fato muito importante. Ou seja, a UFJF está contribuindo de maneira eficiente, né, e de maneira efetiva para a pesquisa no Brasil na área de química, né, e isso não pode deixar de ser falado, né. Eu vi que tem uma pergunta no chat para mim, de Eu, como... Você pode ler, por favor? eu anotei aqui, ó. Como a sua experiência na UFJF contribuiu na sua pesquisa atual? Na minha pesquisa atual. Então, hoje eu tenho um pequeno grupo, como eu falei, aqui na UFAL, né? Grupo esse que eu falo que começou, né, talvez um pouquinho diferente da forma como os estudantes hoje veem o programa na UFJF, porque aqui a gente não tinha laboratório nenhum, né? Então, nas minhas fotos eu mostro que o laboratório que a gente tem hoje, ele foi construído do zero, né, como uma construção, né, tijolo por tijolo, a gente ficou esperando isso muito tempo, né? E hoje a gente tem um pequeno grupo e hoje eu trabalho em duas principais frentes de trabalho. Minhas frentes de trabalho hoje são a parte de síntese na área de química medicinal. Eu trabalho com substâncias que têm aplicação para cicatrização numa condição especial, que é a condição de diabetes. Então, eu trabalho com uma classe de substâncias que se chamam naftoquinonas. Então, a ideia é desenvolver derivados que têm aplicação para a cicatrização de lesões, né, cutâneas, né, na pele, de difícil cicatrização, né? E esse trabalho foi um trabalho que a gente começou em 2013, né? É um trabalho que já tem artigo, é um trabalho que a gente está visando uma patente, né, de uma formulação para essa finalidade, né, que é a cicatrização em condição especial. E é um trabalho que é interessante porque vem de encontro à perspectiva atual que a gente tem da pesquisa, que é uma pesquisa aplicada, né? Esse trabalho foi financiado pelo SUS, né, através do edital do PPSUS, né, é um programa específico de financiamento, e aqui a agência local, né, regional, vamos dizer assim, né, a FAPEAL, que Fundação de Amparo se chama FAPEAL. Né? Então é um trabalho que dá bastante orgulho, porque muitos dos alunos que tem ali nas fotos trabalharam e ainda trabalham nesse projeto, que ainda está em continuidade. Um outro trabalho que a gente tem é um trabalho de fotoproteção. A gente trabalha também tentando desenvolver fotoprotetores. E aí esses fotoprotetores, né, é bem apegada, vamos dizer assim, aqui em Alagoas, né? Você vê um lugar onde o índice de radiação ultravioleta está na casa de 11, ou seja, né? O sol aqui é todo dia, né? Então a gente pensou em trabalhar um pouquinho e desenvolver, né, fotoprotetores ou substâncias que tivessem essa finalidade. E aí a gente tem essas duas linhas de pesquisa que a gente tem tocado aqui mais recentemente, né? Um pouquinho diferente do trabalho que eu executava aí na UFJF, que era um trabalho muito mais desenvolvendo substâncias com aplicação para tuberculose. Aqui eu não desenvolvo o mesmo tipo de pesquisa, eu desenvolvo outras substâncias. Entendi. E aí, assim, para finalizar, nosso tempo já está quase chegando, o papo tá bom, se deixar a gente vai ficando, né? E a gente fala, hein? Falou. Aí eu queria te perguntar, depois da sua defesa de doutorado até chegar, né, hoje, professora da UFAL, que você já até contou aí um pouquinho como é que foi a construção do seu laboratório, como é que foi essa trajetória, né, da defesa até você chegar nos dias atuais? Como que foi essa minha trajetória? Essa trajetória foi de Defendi, muito... e aí? Né, essa trajetória foi de muito aprendizado, né? Eu saí de Juiz de Fora, fui para a França, voltei para Juiz de Fora, e aí voltando para Juiz de Fora, logo eu defendi pouco tempo depois, né? Saindo, né, defendendo a minha tese, né? E aí foi um período aí de transição para eu pensar um pouquinho o que eu ia fazer. Nesse meio tempo a gente pediu uma bolsa de pós-doutorado e eu fiz alguns meses de pós-doutorado na Fiocruz, né, com o professor Marcos Vinícius Nora de Souza, que também é
é uma referência para mim, um pesquisador de Juiz de Fora que venceu no Rio de Janeiro, que já é orientador, já orientou muitas teses, muitas dissertações, né? Então, eu fui para a Fiocruz e poucos meses depois da Fiocruz eu prestei o concurso aqui para a UFAL. Né? E aí, prestando esse concurso para a UFAL, eu passei logo nesse primeiro concurso e vim morar aqui em Alagoas e tentar desenvolver um bocadinho dessa pesquisa em síntese orgânica, né? Compostos voltados para a química medicinal, aqui em terras alagoanas, vamos dizer assim. Entendi. Então foi relativamente rápido, te deu uma experiência na Fiocruz também, né? Então é legal ver que, né, você teve uma formação na UFJF, mas depois você teve outras experiências até chegar. Sim. Eu acho que essas experiências também contribuem muito para a formação da gente, né? Sim, sim. E aí agora foi uma curiosidade minha aqui. Como é que foi, assim, o frio na barriga, como é que foi a expectativa na época da defesa, né? Historicamente, um marco, a primeira defesa de doutorado da UFJF em Química. Como é que foi isso? Você tem alguma lembrança marcante para contar para a gente? Eu tenho uma lembrança muito marcante, as minhas fotos talvez elas digam por si só, né? É um momento de fato de bastante nervosismo. Eu me lembro que eu conversava com as pessoas, mas que, assim, eu não dava muito conta do que eu estava falando, no sentido de conversar com os meus colegas, eu estava tão nervosa que eu respondia muitas vezes no automático, né? E para mim foi muito interessante essa primeira defesa, mas também foi muito desafiadora, porque para aqueles que não acompanharam, né? Eu tinha uma banca com 5 componentes, né? Não é muito usual numa defesa, mas como o meu trabalho era o primeiro de doutorado e o primeiro de doutorado do Instituto de Ciências Exatas da UFJF, então muitos professores foram convidados para a banca, né? Eu me lembro, na minha foto tem ele lá lendo uma parte da avaliação, o professor Emanuel, né? Que apareceu, está na foto. Ele também nós tínhamos os convidados, um deles o professor Vitor Ferreira, que é inclusive um dos pioneiros que trabalha com a classe de substâncias que eu trabalho atualmente, que são as naftoquinonas, né? Então o professor Vitor Ferreira, da UF, né? A gente tinha o professor Fernando Coelho, que era da USP, além do que eu tinha que me virar para responder alguns questionamentos do professor, do Robert, né, que foi o meu orientador francês. Então, certamente, o Robert não ia me perguntar nada em português, ou ele ia me perguntar em francês, ou ele ia me perguntar em inglês. Então, eu ainda tinha esse pequeno detalhe para responder. Eu precisava responder as questões em francês, né, e me fazer compreender dentro da química e do francês. Então, isso para mim foi bastante desafiador, mas bom, fez parte do processo. Passou e eu acho que me saí bem naquela época. Com certeza. Que processo! Só de ouvir você contar, ai, né? Já é um momento de nervosismo. Você ainda, né, ter que trabalhar em outras línguas não é fácil. Silvia, olha, se alguém quiser mandar alguma pergunta, fica à vontade. Eu, mais uma vez, queria agradecer muito. Foi muito bom conversar com você. É muito bom lembrar de muitas coisas que estavam lá. Durante o seu doutorado, eu já não estava mais, eu já tinha saído, né, para fazer doutorado também. Então, eu não vivenciei essa etapa na UFJF. Mas eu me lembro de você ainda na iniciação científica, eu me lembro de todo esse início, eu também estava lá. Então, assim, está sendo um prazer enorme. A semana passada a gente teve a live com a Mara e hoje com você. Então, assim, muito legal. Queria, né, como eu disse, te agradecer em nome da pós-graduação. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade, tá joia? E se as pessoas quiserem enviar alguma pergunta também, fiquem à vontade. Eu que tenho que agradecer a vocês pelo convite, né, e pela oportunidade de me colocar aqui, né, a minha breve trajetória, breve trajetória mesmo, porque eu penso que
se nós formos entrevistar cada um, né, dos ex-estudantes de todos os programas de pós-graduação, todos eles têm uma bela história de trajetória para poder contar, né? A gente conta com certeza as histórias felizes, né? E algumas das pequenas histórias tristes que nos aparecem pela vida aí, mas no sentido de dizer que essas histórias tristes existem para que as histórias felizes possam ser felizes no futuro. Eu penso que a gente aprende demais com as coisas, né, principalmente no laboratório, com as coisas que não dão certo, né? A gente aprende muito, aprende a pesquisar, aprende a correr atrás das outras informações, né? E que aqueles resultados que para nós parecem tão ruins, depois a gente pensa, nossa, como eu aprendi química com aquele resultado. Né? O meu recado, eu vou responder já já a pergunta do Luiz, né, que é um amigo também, que está sempre com a gente nas oportunidades. Eu quero dizer para os estudantes, né, nossos aqui, né, e de vocês, que, né, tem que perseguir mesmo o caminho da melhor formação possível. E que quando você tem um programa que te dá a oportunidade, né, de aceitar novos desafios, seja eles em outras universidades ou no exterior, aceite o desafio, né? Isso vai ser importante para a sua formação. Ficar na casa, a gente aprende bastante, aprende, mas são as saídas das zonas de conforto que muitas vezes nos dão nova perspectiva, né? Mais cedo eu comentei contigo, né, sobre os desafios que foi para mim chegar aqui em Alagoas, principalmente numa universidade que estava iniciando e não ter nada, né? E nesse ponto eu tenho que agradecer aos meus tutores de formação, Marcos e Marquinhos, Mauro e Marquinhos, porque eles me ajudaram nos projetos iniciais aqui para conseguir conquistar os recursos, para começar os pequenos primeiros projetos, né? E para mim foi sempre bastante desafiador começar do zero, né? E como eu comentei com você, os programas, né, não é exclusividade do seu, o daqui também, não nos formam para ser gestores, né, coordenadores de programa, coordenadores de curso, não nos formam para muitas vezes captar recursos dos órgãos de fomento. A gente está muito preocupado em fazer a nossa pesquisa e publicar os artigos e defender o trabalho, escrever a tese, e é isso que a gente está preocupado, né? Quando a gente vira essa página, né, ou seja, quando a gente é aprovado no concurso, a gente percebe que existem outras tantas formações que a gente vai aprender no dia a dia, né? E A foi gente ainda assim que tem foi a muito a minha aprender. muito, e foi assim que foi a minha trajetória aqui, né? Eu nunca tinha submetido um projeto, mas, bom, o edital está aberto, então agora é minha hora de dar minha cara para bater, escrever um projeto e tentar captar esse recurso para poder, né, começar a comprar as coisas para o meu laboratório. E é assim que funcionam as coisas, né? Certamente vocês vão me escutar isso agora como professora, como pesquisadora, mas com certeza se vocês ingressarem na universidade como professores vão perceber que isso é verdade, é o caminho natural para as coisas, né? E é bastante desafiador o todo dia, né? Para a gente aqui em Alagoas os recursos não são muito grandes, né? Então é sempre desafiador tentar captar os recursos onde eles estejam, né? Sejam num edital do Ministério da Saúde, adaptar um projeto para tentar pegar esse recurso lá no Ministério da Saúde, sejam editais específicos de tecnologia, né? E a gente vai tentando todo dia captar esse recurso para poder, né, colocar o laboratório para frente. Eu ainda faço isso e eu imagino que vou fazer isso por muito tempo. E aí, respondendo agora, né, a pergunta do Renato, como é trabalhar na UFAL? Como é trabalhar na UFAL? Trabalhar na UFAL, eu trabalho com um grupo pequeno, diferente do departamento que vocês têm aí. Eu imagino que hoje o departamento deve ter mais de 50 professores, Não, né? ainda não temos Não? 40, 38, eu acho. Então, pois é, nós somos 7 no meu curso.
né? Nós somos um curso pequeno, né? Um curso de licenciatura, e aí o meu desafio é motivar os estudantes de um curso de licenciatura para fazer projetos, vamos dizer assim, da área dura, né? Da área de bacharelado, né? Então, existe um desafio que é inerente, porque certas disciplinas, certas formações específicas de análises não fazem parte do currículo do meu aluno, então muitas vezes os alunos de iniciação científica estudam em paralelo, por exemplo, métodos espectroscópicos. Porque agora, muito recentemente, essa disciplina passou a ser obrigatória no nosso curso, exatamente porque tem estudantes que são interessados em outros tipos de formação, né? Mas a gente segue, né, com certeza, né, com poucos professores, mas com todos os professores bastante engajados, né? A gente tem um grupo pequeno, mas o nosso grupo está sempre orientando, mandando o aluno para congresso, né? Vocês sabem disso, né? Que o último congresso que teve em Juiz de Fora, quem foi apresentar o trabalho do aluno fui eu estava lá apresentando, exatamente por quê? Porque faz parte do nosso processo aqui. Muitas vezes o aluno não tem recurso suficiente para ir para um congresso fora, então não tem problema nenhum, é o trabalho do aluno, mas é o meu trabalho também, então eu vou apresentar com todo prazer, né? Faz parte do processo. Com certeza. Bom, Silvia, então, mais uma vez, de coração, muito obrigado. Obrigada a todos que estão aqui presentes. Nós, né, começamos esse trabalho, a equipe, nós somos 3 professores, eu, Renata e a Celi. A gente está com esse trabalho aqui na pós-graduação, do Instagram da pós-graduação e lá no Instagram do Divulga Química. Então, eu queria convidar a todos vocês, fico o convite também, Silvia, semana que vem a gente vai ter a live da Taimara, do trabalho dela, lá no Instagram do Divulga Química. O objetivo é fazer uma divulgação mesmo para a sociedade, né? Não é um bate-papo de pós-graduação, mas é um bate-papo para a sociedade, para eles conhecerem o trabalho de pesquisa feito aqui na universidade. Então, fica o convite, quarta-feira que vem, às 5, estaremos com a Taimara. E obrigado a todos, obrigado, Silvia. Essa live vai ficar salva, quem quiser assistir depois, tá joia? E Eu que agradeço. que bom, e não some, vamos bater papos fora do Instagram. Com certeza, com certeza. Aí fica o convite para você e para todos os professores e estudantes de Juiz de Fora, né, e de Minas, que talvez tenha pessoas de outros lugares, né, para vir conhecer Alagoas, né? Vamos esperar essa pandemia se resolver, né? Mas Alagoas é um estado muito bonito, né? Vale a pena aqui vir conhecer as praias em Alagoas e vir me visitar, né? Quando vocês quiserem. As portas daqui né, do meu laboratório, né, e né, daqui da região estão abertas, né? Saudades de todos, e eu quero mandar um abraço para todos os meus professores e colegas, né, que estão aqui, estão por aí, né, pelo Brasil afora. Parabéns mais uma vez a vocês pela iniciativa. Obrigada. O Renato completou, né? Depois tem a live do Adilson, é verdade. Além, né, da live que já teve da Mara, o primeiro mestrado, agora nós tivemos o primeiro doutorado. A gente vai ter a live do Adilson, que foi o primeiro coordenador da pós-graduação, né? Exatamente. Foi fundada em 2001. Então, em breve tem mais bate-papo com outras histórias sobre outro ponto de vista que você estava até falando, né? Dessa parte burocrática, que a gente, durante o mestrado, doutorado, a gente não é formado para isso, mas quando a gente vira pesquisador, né? Está trabalhando, entra para a universidade, vira nossa realidade. Então, a gente tem Exatamente. o Adilson daqui uns dias batendo papo aqui com a gente também. Ah, Gente, muito legal. tenta, se puder, eu te aviso. Gente, Pode mais deixar. uma vez, muito obrigada a todos. Eu vou encerrando por aqui e até quarta-feira que vem, tá joia? Tchauzinho, Até, obrigado, Silvia. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.